tenho tempo de acompanhar isso aí que acontece na bolsa, mas eu vou segunda-feira eu vou sentar lá na frente do meu gerente do banco e vou pedir para ele um investimento, já que, eu não quero fazer isso por minha conta, eu fazer a minha gestão do meu dinheiro. Aí o gerente vai abrir um monte de carteira para ele lá e tal. É. O que você recomendaria numa pessoa na situação dele, que vai sentar em frente o gerente do banco dele? Cara, assim, todo assim, a gente não pode, eu te falei, eu oficialmente não posso fazer recomendação de nada, e o mais importante disso tudo, Laudelino, e isso é uma coisa que, assim, é uma questão pessoal, uma visão pessoal minha, eh, um gestor, um cara que vai te oferecer isso, normalmente é um cara que tem autorização da CVM para fazer essa indicação, um agente autônomo, ele tem essa autorização. E aí é onde que eu falei que esse cara ganha dinheiro. Esse cara consegue carteiras de milhões e ele ganha todo ano em cima da sua carteira, porque tem taxa de administração, se você colocar no fundo e tal, então tem sempre um rebate. Então, assim, quando você está vendo uma pessoa muito rica na bolsa, normalmente essa pessoa é rica porque ela tem carteiras enormes que ela captou. Às vezes ela não tem nem ações por conta própria, só recebe Sim. uma fortuna, tá? Então, assim, o que que eu entendo? E aí é uma coisa o que que você procura, o que que eu gostaria de ter, se eu tivesse procurando algo nesse sentido? Eu gostaria de ter um gerente que entendesse a minha necessidade e nunca colocasse os objetivos dele, pessoais, ou os vieses que ele tem. "Bolsa é ótimo, bolsa é ótimo", e entrega, às vezes o cara entrega para uma senhora de 75 anos um fundo de previdência que vai durar 10 anos. Quer dizer, esse tipo de situação, por isso que eu vou repetir, cara, eu vou insistir. Você está falando de recomendação, eu vou insistir. A única recomendação que eu posso fazer é que você saiba o que está investindo. Entenda. Um amigo meu agora, por exemplo, vendeu um apartamento, outro, e ele precisa do yield, ele precisa do retorno. Ele vendeu na realidade foi uma herança, né, e ele precisa desse retorno para melhorar um pouco a vida e tal. E ele foi no banco. Aí o banco mostrou, ele até mandou para mim o negócio, mostrou um monte de opções pro cara, né. Aí eu falei assim: "Cara, você entende alguma coisa disso aqui, sabe? Você sabe o que que é crédito privado?" Aí eu fui explicando para ele, etc. Esse é o Bicho, assim, problema. sabe, ele é meu amigo, então quando eu vou conversar com ele privadamente, eu vou protegê-lo, né. Mas a minha proteção para ele, isso é difícil, viu, Laudelino, porque às vezes a É, pessoa realmente não quer aprender. Eu insisto com a pessoa que a única coisa que eu posso fazer de bem para ela é ensinar ela o que que ela está fazendo com aquele dinheiro, o que que significa aquele risco, o que que significa um crédito privado, uma debênture, etc., a partir do que está no fundo. Então eu ofereço para o cara só entender aquele instrumento. Ele é um cara reativo, ele não quer entender. Porém, repito, no momento em que você ele tá colocando muita grana. Quando ele está colocando muita grana, o medo é muito grande. Realmente é muita grana. Mas quando você é um pedreiro, como você falou, pedreiro não ganha pouco. Pedreiro está cobrando R$ 400 a diária, R$ 800, dependendo do lugar, a diária. Tá? Não ganha pouco. aham. R$ 800 ele bota um cara ali. E pode ser mais, viu? Porque eu fiz reforma aqui em São Paulo em 2019, paguei mais do que isso. Da É porque ele equipe. vai contratar um outro pedreiro, É, que aí eu tô falando desse outro aí, foi assim, o que não tem empreiteiro trabalho o toda hora. empreiteiro É, de o mão de empreiteiro obra o é, empreiteiro de mão de obra, por esse mês, aí ganha o cobrou dinheirinho dele, é. cobrou cobrou 35 pau, de mão de obra, porque também era gente o dia inteiro aqui e tal, etcétera. Mas o sujeito, mas era, assim, é peão, cara. Os meus empreiteiros aí no Rio, era tudo peão que trabalhava lá e quebrava É, pedra. Esse cara ganha dinheiro. O que que eu acho que esse cara precisa ter? Mais importante do que um cara que vai dizer como investir, etcétera. Ele precisa ter uma crença e uma confiança de que a aposentadoria dele pode vir de forma muito mais rápida se ele aprender a fazer esses investimentos de longo prazo na bolsa. Se ele sentir isso, e como é que ele vai sentir isso, Adelino? Ele vai sentir isso recebendo dividendo, pouco quando dividendo. começar a pingar, né, Pingar, mas eu estou falando pingar. Ele botou vai 1.000 pingar. pratas ali num fundo de investimento imobiliário, ou 1.000 pratas numa empresa, sei lá, Bradespar, Vale, e aí veio o dividendo que ele acompanhou, viu, poxa, desses R$ 1.000 me geraram hoje R$ 11. Na hora que o cara vê que aquele dinheirinho que ele colocou gerou 11, e é um investimento que ele está começando a entender, porque fundo de investimento imobiliário de tijolo é fácil de entender.
você é dono de uma parte de um imóvel, tá certo? O dividendo de uma empresa, você consegue entender que vem do lucro dela. Por isso que eu falo, essas pessoas não são incapazes de entender, não. O que falta nelas é vontade de estar nesse jogo. Então, o que a gente precisa é que o sujeito tenha vontade de estar nesse jogo e, principalmente, que ele não entre fazendo besteira na bolsa, entregando dinheiro relevante na mão de quem ele não conhece, às vezes na mão de gente que vai fazer fraude, e que ele pegue todo esse período de 2 anos em que ele está investindo R$ 100, R$ 200, R$ 500, R$ 1.000 por mês, ele pega todo esse período de 2 anos, de 3 anos, para ganhar experiência com todos os instrumentos financeiros, todos os valores mobiliários que ele está investindo. Então eu te garanto, Laudelino, porque eu vi isso acontecer. Eu te garanto que a pessoa que começa a acreditar que R$ 2.000 gera R$ 20 de yield, que R$ 5.000 gera R$ 40 de yield, que R$ 100.000 vai gerar, sei lá, R$ 150.000, que ele consegue juntar, um pedreiro consegue juntar R$ 150.000 em 4 anos, sem dificuldade, é só ele trabalhar um pouco mais. Se esse cara entender que ele vai passar 35 anos do INSS, gastando R$ 300 por mês, para ter uma aposentadoria de R$ 1.000, R$ 1.500. E ele consegue isso juntando por 5 anos, 100 mil, 120 mil, 150 mil. Na hora que ele entender que com algum esforço dele, ele vai acumular um patrimônio que é dele, que vai gerar um retorno que é suficiente, que é melhor do que a renda gerada pelo INSS, nesse momento, ele não pode fugir do INSS. INSS é igual morte, todo mundo tem que estar, não tem jeito. Qualquer coisa que você produz vai sair no negócio no INSS. Nem é para. Nesse livro aqui, o Quanto Custa Ficar Rico, eu falo para as pessoas: ó, não adianta eu querer trazer lógica americana para vocês, para nós aqui, porque todo mundo está no INSS. Se você tem um emprego normal, você vai ter que pagar isso. Então, é uma parte. Mas no momento em que o sujeito entender por que 1.000 deu R$ 10, por que 1.000 agora deu 20, por que 1.000 deu só 5, na hora que ele entender isso, ele vai naturalmente procurar preencher as lacunas de compreensão que ele tem. Porque a gente tem uma visão meio paternalista do pobre, e eu tive que lidar com muita gente pobre. Ele tem muita dificuldade na matemática, lá no EJA, né, nos cursos de adulto, ele tem muita dificuldade com português, ele tem muita dificuldade com raciocínio lógico quantitativo, até fazer sentido para ele. Até ser do interesse dele. Na hora que é do interesse dele, meu amigo, ele nunca mais vai errar o troco. Na hora que é do interesse dele, ele vai aprender a comprar as coisinhas na Shein, que agora não pode, né? Que pode, mas vai pagar mais caro. Ele vai aprender que ele vai comprar as roupinhas na Shein por 50 e vai vender no Mercado Livre a 150. Ele vai saber exatamente o que ele está ganhando. Então, as pessoas, elas têm um limite cognitivo que é dado muito pelo interesse. Se o interesse do cara é forte, assim, eu vou até quebrar um pouco o clima aqui, contar uma coisa que aconteceu comigo. Garoto, né? ICQ, não sei se você lembra, ICQ é uma ferramenta e tal. Uma menina que eu conheci e tal, ela quis dar em cima de mim e mandou uma mensagem apócrifa para o meu celular. Isso é 90 e alguma coisa. Eu olhei aquilo e ela falou assim: meu ICQ é tal. Amigo, eu aprendi ICQ em 3 horas, sabia tudo, sabia entrar, achei a mulher e tal. Eu lembro até o número do meu, 743-2426. Mas, Laudrino, para mim aquilo ali era eu nunca, acho que se eu tivesse que fazer aquilo por conta própria, tipo, eu preciso aprender isso aqui, eu ia levar um mês. Na hora que o negócio Se era do meu virou. interesse, eu resolvi tudo em 3 horas, meu amigo. No dia seguinte já É. dominava aquilo. Então, assim, quando você Abriu a BBS, é, fez o download. é exatamente isso. Complicado, bicho. É. Complicado. Então, o que eu estou comentando contigo é que a primeira coisa que eu preciso levantar não é a confiança dele no terceiro, porque o terceiro pode ser um picareta, né? E eu não tenho. E pior, o terceiro pode ser incompetente. Pior, ele pode ser competente, mas ainda assim você perder dinheiro. E aí você nunca mais volta. Eu preciso despertar o interesse do cara para que ele queira compreender o que está fazendo. E para mim essa é a base, viu, Laudelino? E para ele entender o que ele está fazendo, ele tem que ter uma experiência com o próprio dinheiro ao longo de 2 anos, desde que ele se comporte adequadamente. Eu sei que o que eu estou falando para você que talvez soe muito diferente do que você ouve por aí, mas, cara, são muitos anos de experiência.